Eu acho você um cara com muito faro, né? Comigo, por exemplo, lá em 2017, você ouviu eu falar uma coisa na mesa, assim. Eu falei uma coisa pro Rodrigo Simons, que tava, sei lá, do outro lado da mesa. Você ouviu, você tava conversando com o Ícaro, de frente a frente eu tava ali perdido, cara, parecendo, sabe, um pintinho fora do ninho, assim, perdidão. Aí você falou, ei, cara, o que você faz, meu? Porque você ouviu falando uma coisa, teu ouvido tava ligado, assim, né? E eu já vi você fazendo isso com várias outras pessoas. Tem faro, você tem timing. Esse timing, eu quero perguntar pra você, foi desenvolvido? Foi aprendido? Foi os dois? Foi por causa da tua escola? Tem a ver com o teu talento? Você reconhece ele? Sempre foi assim? Desde pequeno, eu sempre tive uma... Assim, de coração aberto. Eu tenho quase como uma... Eu sou muito inquieto. Eu sou muito inquieto. Eu não acho, você acha no que é sentido inquieta? de... Paciente, né? O WhatsApp, como é que ele é com o WhatsApp contigo? Planejado, WhatsApp. É. Eu não posso reclamar tanto. Ele responde no mesmo dia. Caraca. Você tá no lucro, então, Kaique. Caraca, depois me fala como é que é isso aí. Não, mas olha só, eu sou inquieto no sentido de que, desde pequeno, eu sempre fui um cara que gostei muito de videogame. Mas não qualquer jogo, né? Então eu odiava aqueles jogos em que você não tinha o senso de progresso. Tá bom. Então, por exemplo, você tem um jogo de luta, você tem uma coisa assim, não tem um senso muito de progresso. Um RPG tem, você vai subindo de nível. Então, eu às vezes não conseguia dormir, porque, cara, eu precisava desse senso de progresso. E aí, tinha um jogo que eu jogava, e aí eu coloquei outras pessoas, outros amigos pra jogarem junto comigo, pra que enquanto eu tava dormindo, essas pessoas estivessem jogando e subindo o nível, eu acordava, elas iam dormir e eu subindo o nível. Então sempre tinha esse negócio de progresso. Então quando você fala o timing, talvez eu tenha acertado timings por acaso, por causa desse senso de progresso que eu tenho. Legal, Porque isso. quando eu vejo você falando um negócio, a minha cabeça ela só tá pensando assim, progresso. Então, se eu ouço alguém falando assim, puta, mano, eu queria muito fazer tal coisa, eu imediatamente penso em alguma forma disso aqui trazer progresso. Penso. Então, cara, eu tenho isso. Eu não gosto de fazer uma coisa de ficar estagnado. Então, se a gente fica na resenha, e a gente já fez várias, você sabe que a nossa resenha, ela nunca fica numa resenha sobre a lua. A gente sempre tá falando de alguma forma algo que gere progresso. Exatamente. Então, essa é uma característica, por exemplo, em que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de ficar falando só de coisas pessoais sem envolver o trabalho de alguma forma, porque é uma tara minha. Então, acho que essa minha possessão pelo progresso, ela me faz ficar puto com quem não pensa assim. É muito difícil, eu sou muito impaciente com quem não pensa assim. Então quando a pessoa começa, olha só, veja bem, eu fico impaciente, né? Muito difícil pra mim. Você é um cara muito paciente nisso, eu não tenho muito. E aí, esse meu senso de progresso, cara, quando eu junto com alguém dando um mínimo indício de que quer, cara, é uma identificação imediata comigo, né? Imediata. E aí quando eu sinto que eu posso ajudar ou participar de alguma forma, cara, eu vou pra cima. Então talvez o time não tenha sido... Eu entendo a importância do time. Isso é difícil. Como que você faz pra desenvolver o time correto? É difícil, né? Talvez um pouco de intuição, tentativa e erro, fazer várias vezes, mas... Sim. Eu acho que não é que eu desenvolvi muito bem o timing. É que eu sempre fui muito progressista, assim, nas coisas que eu faço. E aí, quando acontece, a gente depois fala que acertou o timing, mas é porque... Sei lá, eu juntei o progresso com alguém querendo, né?